Shalom, meus queridos irmãos, paz de Deus, graça e paz. Eu vou fazer um pequeno vídeo, irmãos, devido a uma necessidade, porque muitas das vezes eu não tiro o comentário de algumas pessoas e isso pode causar também uma dúvida em outros que não têm conhecimento. Então eu, para não tirar o comentário, eu sou obrigado a fazer uma explicação. Não é para atacar o irmão que fez o comentário, mas para apenas dizer para os irmãos que há um vídeo, que há uma pessoa que fez um comentário dizendo que eu estava falando bobagem, que eu estou falando da volta de Jesus Cristo, e estou falando das profecias da Bíblia. Não estou falando de profecias que se falam em púlpitos de igrejas e ficam se profetizando, muitas das vezes nem se cumpre, não é? E não se fala do evangelho, e ainda acham que estão num caminho que eles mesmos chamam de graça, né? Eu quero dizer que alguém, né, recentemente, né, um dos vídeos que eu fiz aí, eu estava falando bobagem, falou que eu estava falando bobagem. Porque por explicar as profecias e falar da volta de Cristo, irmãos, as profecias da Bíblia, quero deixar bem claro. Mas a pessoa falar que eu estou falando bobagem quando eu estou falando de Cristo, das profecias bíblicas. Olha só, e perguntou para mim se a graça não me basta. Vejo que essa pessoa não entendeu nada, ok? Por quê? Não é bobagem, irmãos, falar da volta de Cristo, é obediência. O irmão entenda isso. Bobagem seria calar, certo? Diante dessa pregação aqui, da volta de Cristo, diante de um mundo que se afasta cada vez mais da verdade. Isso seria bobagem. A palavra de Deus diz que a graça de Cristo nos basta. Coríntios 12, versículo 9. Eu concordo. E eu creio nisso com todo o meu coração. Mas a graça não veio para nos deixar parados. Veio para nos despertar. A graça é o poder de Deus que nos ensina e nos move o nosso viver a anunciar o evangelho e obedecer os mandamentos. Coisa que muitos falam que nem precisa. Certo, irmão? Se você acha que não precisa, que você tem que ficar na sua igreja lá fechada e aqueles que vão se salvar vai vir até você, problema seu. Então aqui não é o seu lugar. O que eu falei não é para você, você pode se retirar do canal. Mas aqui eu prego a verdade. Eu não estou falando bobagem. Agora eu creio que a graça me basta, mas não é porque a graça me basta que agora eu vou cruzar os meus braços e não vou fazer aquilo que Deus me deu a missão para fazer. A graça é o poder, irmãos. É o favor imerecido, aquele poder de dar a salvação para o homem. O favor de Deus é uma força que nós não merecíamos receber, um perdão que nós não podíamos receber, a manifestação do amor em Yeshua, em Jesus Cristo. Ela nos ensina e nos move, irmão, para nós falar a verdade. E falar a verdade é o que eu falei, Apocalipse, e eu não estou falando para mim, eu já creio nisso. Mas tem pessoas que nunca nem ouviram falar. Agora, se você está acostumado a ficar no seu cantinho lá dentro da sua denominação e não falar nada para ninguém, não se incomodar com a alma de ninguém, porque você acha que todo mundo que vai ter que se salvar vai chegar até você e ponto, isso é problema seu. Cada um usa o dom como Deus dá. O meu é diferente. Então você não vem aqui falar que eu estou falando bobagem. Presta bem atenção. Estou muito educado até, com bastante ponderância. Isso serve para todos. Vocês virem esse comentário, vocês entendam que esse irmão aí, não sei, não tenho nada contra ele, quer deixar bem claro. Nem tirei o comentário dele, mas eu estou falando isso por causa dos outros que podem ver lá e podem interpretar de uma forma errada, né? A graça de Deus, eu vou ler um versículo que está aqui na Sagrada Escritura, tá? Está na Sagrada Escritura. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2:11, versículo 13. Se a graça nos ensina a aguardar a volta de Cristo, então falar sobre a volta de Cristo, falar sobre a vinda de Cristo é viver na graça.
É uma segurança que nós temos. Não é um fanatismo, não é medo. Nós temos a graça, nós temos o evangelho, mas nós temos que anunciá-lo. Ou vamos ficar calado, porque você não gosta, porque você acha que é bobagem, ou alguém que entrou aqui acha que é bobagem. Vejo que você não entendeu nada, infelizmente. Você deveria ler mais as escrituras. Se alguém pensa assim, analise com cuidado para que você não tenha uma decepção no último dia. Mesmo porque, irmãos, eu não estou aqui preocupado de uma forma para causar alarde, mas estou sim, estou sim com desejo de lembrar o povo de onde vem a sua redenção, que é de Cristo, porque muitos não sabem. Muitos pensam que é numa placa denominacional. Muitos até chamam uma denominação de graça. E se você falar que Jesus Cristo é a graça, a pessoa ainda acha ruim. Eu já vi isso. E também anunciar a volta de Cristo ou interpretar uma profecia que está nas Sagradas Escrituras, ele diz que eu estou atrás de profecia. Irmão, pelo amor de Deus, a palavra de Deus toda ela é uma profecia. E o que eu estava lendo era em Apocalipse. Apocalipse é uma profecia. Entende? Então, Daniel é uma profecia. E eu tenho que ter essa palavra no meu coração. Independente de qualquer coisa, se eu quero anunciar o evangelho. A palavra diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Se você acha que não precisa, que quem tem que se salvar vai se salvar, problema seu. Não vem incomodar quem prega o evangelho, quem quer falar de Jesus Cristo. Tem pessoas que não fazem e gostam de atrapalhar quem faz. Então, toma cuidado para que você não venha colocar no coração das pessoas essa semente de comodidade. É isso que o diabo quer. Todo mundo se acomode, que não leia a Bíblia, que não estude a Bíblia, né? Agora, eu falar de uma profecia bíblica significa que eu não creio na graça? Pelo amor de Deus, irmãos, isso aí é um cúmulo, não é? O apóstolo Paulo disse mesmo, irmãos, ele disse mesmo, o apóstolo Paulo falou: a graça me basta, mas ele também declarou: ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Falar do evangelho e da volta de Cristo não é falta de fé na graça, é fruto da graça na fé. Entendeu? Orando, vigiando, como eu tenho sempre falado. Quando o Espírito Santo habita em nós, sentimos o desejo de ver os outros salvos e de preparar os corações, irmãos. E anunciar a verdade sem medo. Agora, tem pessoas que têm medo. Então, como eles têm medo, eles não querem que ninguém fale. Está acostumado com aquele negócio: não, eu vou para a igreja porque eu já estou salvo, volto porque eu estou salvo. Vai. Cuidado com esse negócio aí, viu, irmão? Então, se alguém diz que é bobagem falar da palavra, eu não vou desanimar por isso. Continuarei falando com amor, com mansidão, claro, né? Com base nas escrituras, porque a verdadeira sabedoria não vem dessas cabeças aí, dessas pessoas que pensam desse jeito. Ela vem de Deus e não de opiniões humanas. Mas eu teria que deixar aqui bem claro e dizer que realmente a graça realmente nos basta. Mas quem foi alcançado pela graça jamais fica calado, jamais desobedece o que está escrito nos 10 mandamentos. Ele vai procurar fazer. Mas a lei não vai salvar. Pode até não salvar, mas eu tenho que procurar fazê-la, porque eu tenho a graça. Se Jesus Cristo, se Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então nós temos que fazer alguma forcinha, também não é só ficar de braço cruzado. Salvação não depende da nossa força, mas acontece que nós, como cristãos genuínos, temos que dar frutos para a glória do Senhor. Quer dizer, agora eu como cristão, eu não leio mais a Bíblia, porque agora eu tenho a graça, eu não preciso mais orar, porque eu tenho a graça, eu não preciso mais ler Apocalipse, porque eu tenho a graça, não me interessa se o anticristo vem, se não vem. E os outros que não sabem? Os outros que nunca leram a Bíblia, os outros que não conhecem, pessoas de igrejas evangélicas me perguntam, esses dias uma pessoa me perguntou o que era fariseu. Você acredita numa coisa dessa? Qual a diferença entre os fariseus e os saduceus? Eu não conhecia nada. Eu não culpo essa pessoa, porque ela nunca escutou nada, só escuta aquilo que vai abrir a porta, vai fechar a porta, abrir a porta e fechar a porta, e fica nisso daí o resto da vida.
Tá entendendo? Nós temos que ter amor, irmãos. E eu quero ser bem claro para você que ensinar a verdade e anunciar a volta de Cristo é fruto da graça em ação. E eu faço isso porque o amor de Cristo me constrange, como está em 2 Coríntios 5, versículo 14. Creio que todos entenderam, e você que fez esse comentário, não leve a mal, não quero ter o mal, muito menos de denegrir a sua imagem, porém, eu gostaria que você tivesse cuidado ao falar da volta de Cristo é bobagem, que a graça, se eu não creio na graça. Se eu não tivesse crido na graça, eu não estaria aqui, porque ela é a misericórdia que me salvou. E eu peço perdão todo dia a Deus, porque o homem que se acha autossuficiente, que acha que já está salvo e não precisa mais nada, toma cuidado. O Senhor Deus falou, foi o Senhor Jesus que falou, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não fui eu que falei. Deus abençoe, o apóstolo Paulo falou isso, né? Eu creio que foi o apóstolo Paulo, não me lembro bem. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Está escrito. Sei que se você não lê a Bíblia, é bom você começar a procurar. Eu não vou dizer capítulo mesmo, nem versículo. Procure você, para você aprender, tá bom? Deus abençoe, guarde, shalom a todos. Fique com Deus, não fique triste comigo, porque o amor de Cristo me constrange, por isso faço tudo isso no amor, tá? Shalom, fique com Deus. Amém.